Estamos aqui com Peter Scheuer para falar sobre o tempo. E no último programa eu até fiquei um pouquinho contrariado com uma posição colocada, ou seja, uma previsão que o Peter colocou e eu quero ver se ele mudou a opinião dele. Peter, você colocou no último programa que nós teríamos uma diminuição das chuvas a partir da segunda quinzena de fevereiro, março e abril. Você vai manter essa posição? O que você pode dizer que o tempo vai nos trazer para esses próximos, principalmente para o mês de março e o mês de abril? Então, Luiz, a princípio não mudou muita coisa, mudou só apenas alguns detalhes, mas a princípio, como a gente está ainda com o fenômeno Laninha, teoricamente falando, ele termina agora em março, né? Então está quase terminando, mas oficialmente ainda a gente está com ele. É, eu acredito assim que o mês de março ele vai ficar abaixo da média. Vai ter chuva, vai, mas provavelmente vai ficar abaixo do que é o esperado, E da ela vai ser normalidade. distribuída ou Mal mal distribuído, distribuída? bem mal distribuída essa chuva. Provavelmente agora muita gente vai sentir os impactos, né, dessa irregularidade dessa chuva agora no mês de março. Abril, do que a gente tinha comentado a última vez, é, até as projeções computacionais vinham mostrando um abril assim abaixo da média, mudou um pouquinho. Parece que abril melhora um pouco, a condição de chuva fica próximo da média, mas ainda mantendo essa irregularidade, porque abril, climatologicamente, ele é um mês que não tem muita chuva ainda por conta da transição das primeiras massas de ar frio. Então é um mês assim que não tende a ter muita chuva, tem maior amplitude térmica, friozinho pelas manhãs, agradável durante as tardes. E provavelmente que maio começa a ter volumes mais significativos. Ainda não pela questão do El Ninho, mas pela questão da gente ter um pouco de interferência daquela umidade que vem do oceano não, da Amazônia, também um pouco do oceano, mas principalmente da Amazônia, que acaba contribuindo no processo de manutenção de muitas instabilidades aqui na região sul do Brasil. Então a gente pode dizer que, de certa forma, deu uma melhoradinha, uns 10, 15% aí Sim. no fator climático que a gente tem. Mas para a questão efetiva derradeira, principalmente da soja e o pessoal que planta de milho e safrinha, Uhum. a gente vai ter então volumes menores. E essa primeira quinzena também, última quinzena de fevereiro, tivemos esse volume menor de chuva, embora a gente nos parece assim que a gente está bem abastecido de chuva. Uhum. Na... A chuva, assim, a primeira quinzena, do que a gente vem comentando, ela até seria um pouco melhor, mas a segunda quinzena ela seria um pouco pior em relação à questão da chuva, principalmente nos setores do oeste de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, e o Rio Grande do Sul, uma verdadeira miséria em relação à chuva. Estiagem, seca, não dá nem para dizer que é estiagem, seria uma seca brava que a gente está tendo no Rio Grande do Sul. Então, essa tendência, eu acredito que agora, nesses próximos meses, eu abril para maio que começa a melhorar um pouco lá no Rio Grande do Sul, e aqui na região do oeste, principalmente do estado de Santa Catarina e do Paraná, começa a ter uma normalidade, principalmente mais em maio. Abril fica próximo da média e é uma chuva muito irregular agora nesse mês de março aqui. Provavelmente vai ter muitas áreas aí que vão acabar passando assim abaixo da média climatológica. Uma outra questão, só uma observação, que o Mato Grosso do Sul ele vai seguir com chuvas regulares por enquanto, e até acima da média, que pode atrapalhar um pouco em alguma pulverização, alguma colheita, algo do tipo. principalmente agora que a gente está na época de colheita e plantio de safrinha no Mato Sim, Grosso. Então essa pode ter algum atraso com relação por causa do tempo. pode ter sim. E, inclusive, esse mês de março, as chuvas elas são bem mais significativas por conta das instabilidades que vêm do Paraguai, que vêm da Bolívia, acabam trazendo uma chuva bem regular. Boa parte do Mato Grosso do Sul vai ter chuva próximo acima da média climatológica. O mês de abril, o setor mais aos... Não, boa parte assim do Mato Grosso assim vai seguir bom assim em relação à chuva. Mas o setor norte pode ser que fique um pouco acima da média, mas o sul fica mais dentro da média. Agora,
Maio, daí todas as áreas têm chuvas próximas ou acima da média, até o sul do Brasil e o Mato Grosso do Sul. A gente está de olho principalmente na Argentina, porque é o fator da soja predominante lá que influencia no nosso preço da soja aqui. O que tu pode falar um pouquinho lá do clima argentino? Continua nessa miséria de chuva ou recupera um pouquinho o clima lá? Infelizmente essa questão aí que envolve a transição de massas de ar, principalmente essa com característica tropical, que acaba influenciando boa parte do Rio Grande do Sul e o Uruguai, principalmente aquela área mais do sul do Rio Grande do Sul, parte ali da região mais do sudoeste, acaba sendo influenciada por uma massa de ar bem aquecida que ainda deve se manter presente na Argentina. Então eu acredito que ainda vai continuar com pouca chuva na Argentina, boa parte do centro-norte da Argentina, área ali da província de Buenos Aires, são áreas assim que ainda tem uma certa interferência dessa massa de ar quente, desse bloqueio. Então o mês de março provavelmente vai ser seco por lá. Abril já começa a ter mais instabilidades por conta das frentes frias, as primeiras frentes frias. E maio daí provavelmente vai ficar parecido com a nossa região, provavelmente que a chuva ela vai ser um pouco mais regular. Esse primeiro friozinho que a gente sentiu no começo dessa semana, que é um reflexo de um inverno antecipado, de uma antecipação do frio, ou foi só uma, digamos assim, uma mudança brusca da questão climática aqui nesse momento? É que assim, ó, como a gente tem veranico no inverno, a gente também pode ter, digamos, entre aspas, um invernico, digamos, no verão. Isso pode acontecer, mas num curto espaço de tempo. Então a gente teve temperaturas muito baixas esse último final de semana, com temperaturas mínimas aí entre 6 a 9 graus no oeste de Santa Catarina, geada no topo da Serra Catarinense. Todo o Rio Grande do Sul também teve temperaturas mínimas entre 7 a 9 graus. Então, assim, até pode ser que o inverno, ele até tem uma certa interferência, isso até dá para você ter uma ideia que o inverno ele vai chegar um pouco mais cedo. Provavelmente a gente vai ter frio precoce, né? Aquele frio que é um pouquinho, não é nem tardio, é um frio assim que antecipa um pouco o inverno. Então, eu acredito assim que o El Niño, ele vai estar presente na metade do ano, mas a gente está ainda com Laninha, a gente nem está entrando em neutralidade. Mas o reflexo do Laninha, que favorece a entrada e incursão de massas de ar, deve estar influenciando a nossa região. Então, mesmo que a gente esteja com Laninha agora, está indo para uma neutralidade a partir de abril, maio, junho, provavelmente que aos poucos a gente vai tendo o reflexo da Laninha, que é a entrada de massas de ar frio, então provavelmente frio precoce a gente pode ter, mas o inverno, no meu ponto de vista, ele vai ficar dentro da normalidade. Ele não vai ser nem aquele inverno totalmente rigoroso, vai ter uma ou duas massas de ar frio bem forte, que isso é normal, mas nada assim que seja assim um frio constante, né? Pelo menos um que outro período de calor também pode acontecer. Legal, esse foi Peter Scheuer falando para nós sobre previsão do tempo. Voltamos no próximo programa.